Romanos, capítulo 12, versículo 1, nós estamos falando uma série de palavras sobre modo de vida versus propósito de vida. Semana passada nós começamos essa série de palavras e hoje nós vamos dar continuidade nisso. Hoje quero trazer essa palavra para que você possa entender melhor. Semana passada foi só o começo, mas hoje nós vamos entender melhor sobre a diferença que há entre modo de vida e propósito de vida. E eu comecei a semana passada perguntando para você, como é que está a sua vida? Você tem vivido o seu propósito ou você tem vivido um modo de vida? Eu vou trazer um pouquinho mais de clareza sobre esse assunto. Então vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vivemos numa sociedade onde muitos seguem um modo de vida definido por, muitas vezes, por costumes, muitas vezes por tendências, muitas vezes por pressões sociais, mas há uma diferença profunda entre modo de vida e propósito de vida que Deus tem para cada um de nós. Então, muitas vezes a sua vida ela está sendo pautada de acordo com o que as pessoas impuseram a você, e muitas vezes a sociedade, muitas vezes o mundo, muitas vezes seus pensamentos, muitas vezes sua criação, muitas vezes aquilo que você aprendeu, isso muitas vezes é o que pauta o seu modo de vida. Então, o modo de vida é como escolhemos viver diariamente. Nossos hábitos, os nossos comportamentos, as nossas escolhas. Isso é modo de vida. O jeito que você escolheu viver. Você fez uma escolha. Você pode ver que nós temos vários irmãos aqui na nave da igreja e cada um tem uma maneira diferente do outro de viver. Cada um vive a sua maneira, a maneira como que você aprendeu muitas vezes, a maneira como você tem aprendido, a maneira como você escolheu viver. Então, modo de vida é como nós escolhemos viver diariamente. Agora, propósito de vida é diferente de modo de vida. Você pode viver um modo de vida sem viver um propósito de vida. Falei a semana passada sobre isso. Você pode viver de uma maneira sem ter um propósito de vida. Isso aqui é o que muitas vezes me preocupa. Isso me preocupa muito. Muitas vezes o seu modo de vida, seu modo de viver, muitas vezes é completamente fora do propósito de vida. O propósito de vida é aquilo que Deus estabeleceu para que você viva. O propósito de vida é você viver a maneira de Deus. O propósito de vida é o motivo pelo qual nós somos criados. Você não foi criado simplesmente para existir aqui nesse mundo. Você não foi criado simplesmente para passar nessa terra. Não. Deus ele não faz nada sem propósito. Tudo tem um propósito. Tudo no reino de Deus tem um propósito. Tudo que Deus criou com um propósito. Então o propósito de vida é o motivo maior pelo qual nós somos criados. Nós chamamos isso de nosso chamado divino. Nós chamamos o propósito de vida de nossa missão. Nós chamamos o propósito de vida de nosso destino eterno. Isso é propósito de vida. Agora, nós temos que tomar muito cuidado, temos que aprender a diferenciar modo de vida de propósito de vida. Então, olha só, o modo de vida, ele é moldado pelo mundo. Por isso que o apóstolo Paulo está falando aí, não vos amoldeis ao esquema desse mundo. Não vos
conformeis, ele está falando, não ande como o mundo anda. Olha só, não viva uma vida, não tenha um modo de vida como o povo do mundo tem. Ele está falando, não vos conformeis com este mundo. Por quê? O mundo, ele ensina assim, ó, siga seu coração. Faça, viva o agora. Faça do jeito que você quiser. O importante é você ser feliz. Então esse é o padrão do mundo, esse é o modo de vida que o mundo ensina para mim e para você. Então, por exemplo, tem pessoas que vivem para o prazer. Tem pessoas que vivem, nós chamamos de hedonismo, pessoas que vivem simplesmente por prazer. Tudo que ela faz é para ela sentir prazer. Então ela vive atrás de sexo a qualquer custo, sexo de qualquer jeito, sexo ilícito, é pornografia, é drogas, baladas. Ela faz tudo para que ela possa ter prazer. Por exemplo, tem gente que vive pelo dinheiro. Tem gente que vive para ganhar dinheiro. A vida dela é trabalhar, 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 porque ela quer dinheiro. Tem gente que é escravo. Já conheceu alguém que é escravo do dinheiro? Que é escravo do trabalho? Que é escravo do prazer? Que é escravo da riqueza? Tem gente que vive por status. Ela quer estar na mídia, ela quer ser conhecida, ela quer ser adorada, ela quer ser famosa. Isso é estilo de vida. Tem gente que vive por aprovação social, ela só se sente bem quando as pessoas estão aprovando ela, quando ela está em evidência, ela só se sente bem quando ela é destaque, quando está todo mundo falando dela. Então, isso são modos de vida que o mundo ensina. O mundo ensina isso. Muitos vivem no seu modo de vida, muitas pessoas vivem bem. Não estou falando para você que você não vai conquistar coisas no seu modo de vida, não, você vai conquistar. O seu modo de vida pode levar você a ter algumas conquistas, pode levar você a ter, por exemplo, a ter prazer, pode levar você a ter algumas realizações, mas, embora você conquiste, você tenha realizações, você ganhe algumas coisas, você continua sendo uma pessoa vazia. Muitas vezes, muitos vivem bem, mas vazios. E estão confortáveis no seu modo de vida. Por quê? Porque estão desconectados do seu propósito. E quando você está desconectado do seu propósito de vida, vai faltar alguma coisa. Você pode ter tudo, mas vai faltar alguma coisa. Aí está dentro de você. Às vezes você está aqui hoje, está faltando alguma coisa. Você sente que está faltando alguma coisa. Você sente que ainda o que você tem não te satisfaz. Você sente que ainda tem alguma coisa que não está encaixando. Tem alguma peça faltando no quebra-cabeça da sua vida. Porque muitas vezes você está vivendo um modo de vida. Agora, propósito de vida, ele é moldado por Deus. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2:10, olha o que diz lá. Olha o que a palavra de Deus diz. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Olha o que a Bíblia diz, que nós somos feitura de Deus. Deus nos fez, Deus te criou. Ninguém aqui é descendente de macaco não, né? Nenhum descendente de macaco aqui não, né? Ah, bom. Se você falar para mim que você é descendente de macaco, eu vou orar por você. Está no lugar errado. Você tinha que estar lá no planeta dos macacos. Então, olha só. O apóstolo Paulo está falando que nós somos feitura de Deus. Nós somos criados por Deus. Criados por Cristo Jesus. Para o quê? Para boas obras. Para fazermos alguma coisa. Nós somos criados por Jesus para fazermos coisas boas. E aí ele diz assim, as quais Deus previamente, Deus preparou para que andássemos nelas. Olha só, Deus
Quando Ele te fez, Deus escreveu uma história. Quando Deus te fez, Ele escreveu, Ele desenhou um caminho para você. Quando Deus te fez, Ele desenhou um propósito para você. Isso é o propósito de vida. É você viver dentro daquilo que Deus estabeleceu para você. E quando nós vivemos aquilo que Deus estabeleceu para nós, é onde você vai encontrar a verdadeira satisfação. É onde você vai encontrar a verdadeira alegria. É onde você vai encontrar a verdadeira felicidade. É onde você vai encontrar a satisfação do seu viver. É onde você vai olhar para a sua vida e vai falar assim, ó, essa vida vale a pena viver. Eu amo a minha. Você foi criado para um motivo eterno. Então, quando nós estamos vivendo no nosso modo de vida, nós estamos só olhando para o hoje, para o aqui, agora. Nós só estamos pensando aqui, nós não pensamos. Quem vive no modo de vida, ele não pensa na eternidade, ele só pensa aqui. Ele vive o dia a dia, o momento, a hora. Ele vai vivendo isso aqui, ele não está pensando na eternidade. Mas você foi criado para a eternidade. E no propósito de vida, como nós estamos vendo lá em Romanos 12:2, está falando, olha, quando você vive o propósito de vida, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Só no propósito é onde você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Vou dar alguns exemplos bíblicos para você sobre modo de vida e propósito de vida. Abre lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículos 24 e 25. Olha o que a Bíblia diz. Hebreus 11, 24 e 25. Hebreus 11. Isso. Pela fé, olha só, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado da filha do faraó. 25, pode passar. Escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Olha só. Moisés, ele foi criado no modo de vida. Moisés, quem conhece a história de Moisés? O faraó tinha mandado matar todas as crianças dos hebreus. A mãe de Moisés colocou Moisés no mar. Moisés foi achado pela filha de faraó lá. Ela resolveu criar Moisés. E Moisés foi criado no palácio. Moisés foi criado como um príncipe, de um modo de vida. Moisés, a ele foi ensinado todas as coisas que um príncipe do Egito fazia. Moisés foi criado debaixo da extrema riqueza. Esse era o modo de vida de Moisés. Mas aqui está falando que pela fé, por Moisés crer em Deus, por Moisés descobrir que Deus tinha um propósito na vida dele, Moisés abriu mão desse modo de vida. Que loucura para alguns, não é verdade? O cara vivia na alta sociedade, nas pessoas mais ricas daquela época. O cara experimentava tudo de bom, o cara tinha servos para fazer tudo o que ele queria, vivia nos melhores lugares, vestia as melhores roupas, comia as melhores comidas, andava nos melhores carros daquela época, não faltava nada para Moisés. Mas quando Moisés descobriu o propósito de vida, o que aconteceu? Moisés, a Bíblia está falando que ele preferiu deixar de ser rei para ser um escravo. Deixar de ser rei para ser maltratado juntamente com o povo de Deus. Por quê? Qual que era o modo de vida de Moisés? Palácio, luxo e posição. Qual que era o propósito de vida de Deus para a vida de Moisés? Libertar o povo de Israel. Se Moisés tivesse continuado vivendo aquele modo de vida que ele tinha, Moisés nunca ia ver Deus face a face. Moisés nunca ia ouvir Deus falar com ele face a face. Moisés nunca ia ver a glória de Deus. Moisés nunca ia abrir o mar vermelho. Moisés nunca ia tirar a pedra da rocha. Moisés nunca ia ver Deus falando com ele diretamente. Moisés nunca ia pegar a tábua dos 10 mandamentos. Moisés nunca ia libertar o povo do Egito. Olha só.
Então, Moisés escolheu viver o propósito. Deixou o modo de vida de lado, escolheu viver o propósito. Ele abandonou, escolheu abandonar o conforto para cumprir um chamado maior. Outro exemplo na Bíblia, está lá em Jonas, capítulo 1, versículo 1 até o 3. Jonas 1, 1 ao 3. Olha só, Jonas era um profeta do Senhor. O profeta do Senhor entregava mensagens de Deus naquela época. E a Bíblia diz que Jonas, então, Deus mandou ele ir para Nínive. E Jonas, então, ele não gostava do povo de Nínive, porque o povo de Nínive tinha maltratado o povo do povo dele. E a Bíblia diz que Jonas, ao invés de ir para Nínive, Jonas foi para Tarsis. E olha só, olha o que diz aí. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vou passar. Vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, na direção de Tarsis, descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Então, olha só, Jonas, ele tinha um propósito, ele era profeta, ele profetizava, ele entregava as palavras do Senhor. Deus mandou ele ir para Nínive, ele foi ao contrário daquilo que Deus tinha mandado. Ele quis escolher um modo de viver, um modo de vida. O que Jonas fez? Fugiu da presença do Senhor. Sabe, tem muitas pessoas que têm um propósito de Deus na sua vida, mas muitas vezes ela está fugindo. Está fugindo do propósito que Deus tem na sua vida. Tem pessoas que sabem qual é o propósito de Deus na sua vida, mas ela está escolhendo andar por um outro caminho, como Jonas. E se você é um desses que já sabe qual é o propósito de Deus na sua vida, e você quer andar por um caminho diferente do propósito de Deus na sua vida, escolher um modo de vida diferente do propósito para viver, você vai enfrentar algumas coisas. O que você vai enfrentar? Jonas enfrentou a tempestade. Jonas não foi jogado dentro do mar. A baleia engoliu Jonas. Primeiro homem no mundo a andar de submarino. A baleia engoliu ele e foi embora. Lá dentro da barriga da baleia, Jonas se arrepende. E aí Jonas volta para o propósito. E aí no propósito, quando Jonas teve paz. Jonas só teve paz na vida dele quando ele se alinhou ao propósito de Deus na vida dele. Então tem irmãos que querem fugir, querem escolher o seu próprio caminho. Eu quero dizer para você, se você está escolhendo o seu próprio caminho, você já vai errado na sua vida, meu irmão. Você quer escolher, porque eu não acho que Deus seria tão ruim assim de escolher um caminho pior do que o que você está escolhendo para você. Eu não acho que Deus escreveria algo na sua vida para te trazer satisfação, para te trazer alegria, para fazer que a Bíblia fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu não acho que Deus escolheria algo ruim para você. Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, a coisa deve ser muito boa. Eu acho que Deus ele tem mais sabedoria do que você. Eu acho que Deus consegue enxergar mais longe do que nós. Eu acho que Deus ele sabe mais das coisas do que eu e você, junto com qualquer um, do que até da inteligência artificial. Deus sabe o que é bom. E Deus escolheu um caminho bom, perfeito e agradável para mim e para você. Então, quando nós fugimos desse caminho bom, perfeito e agradável, porque muitas vezes nós achamos que aquilo que nós estamos fazendo é melhor do que o que Deus está fazendo, nós estamos correndo um risco muito grande. Você está correndo um risco muito grande. De ter decepções, de ter situações, está correndo um risco muito grande de cair na mão de Satanás. Você corre um risco muito grande de ser destruído, porque aí você está por conta. Quando você escolhe viver da sua vida, seu modo de vida, seu jeito de vida, em detrimento do propósito, você está correndo um risco. Então, nós precisamos fazer o quê? O que você precisa fazer? Sabendo disso,
Você precisa alinhar o seu modo de vida com o propósito de Deus. Você precisa alinhar a maneira como você vive com o propósito de Deus. Dá para você ter um modo de vida alinhado com o propósito de vida de Deus. O que você tem que fazer? Primeiro, volta lá, Romanos 12, 2. Primeira coisa que você precisa fazer, olha aí o que a palavra está dizendo aí. Não vos amoldeis ao esquema desse mundo. Põe na NVI, por favor. NVI. Portanto, irmãos, versículo 2. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Olha aí. Você precisa renovar a mente. Primeira coisa que você precisa é de renovação da sua mente. Por quê? Porque a sua mente foi moldada. Por esse modo de vida que você vive hoje, sua mente foi moldada. Então você precisa renovar sua mente de acordo com o padrão do propósito de vida de Deus para a sua vida. Então você precisa, como é que eu renovo a minha mente? Através da palavra, através da oração, através da comunhão com Deus, nos alinhando naquilo que Deus quer. Então, renovar a mente é através da palavra de Deus. Tem uma maneira de Deus trabalhar nas nossas vidas. Tem uma maneira de Deus agir na sua vida, de Deus te conduzir. Existem princípios, existem verdades, existem padrões que Deus estabeleceu na palavra para que nós possamos viver e cumprir o propósito. Se você não tem intimidade com a palavra de Deus, dificilmente você vai ter a sua mente renovada. Se você não ora, não busca Deus, não busca ouvir Deus falar com você, dificilmente você vai ter a sua mente renovada. Por isso que tem muitos cristãos que dizem que são de Jesus, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que vem na igreja, que vai na célula, que participa de todos os eventos, mas continua vivendo a mesma vida. Por quê? Porque quando chega na hora de ter intimidade com a palavra, quando chega na hora da oração, não há prática. Quando não há prática, não há transformação de mente, porque a transformação da mente ela só vem através da prática da oração, da prática da palavra. Palavra e oração com comunhão com Deus nos alinha ao que Ele quer. Então, é importante você fazer isso. Outra coisa importante, quando você começa a praticar a palavra, quando você começa a orar, a buscar, a pedir para Deus, para que Deus revele o seu propósito de vida, sabe? Deus vai pedir algumas coisas para você. E o que você tem que fazer? Obedecer, mesmo sem entender tudo. Mas Deus está mandando eu fazer isso. Mas não estou entendendo porque Deus está mandando eu fazer isso. Eu queria entender primeiro, para depois eu fazer. Não faz. Quando Deus pedir, obedeça. Faz. E depois você vai entender. Provérbios capítulo 3, versículo 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Nós devemos confiar que Deus tem o melhor. Por que muitas vezes nós não queremos deixar o nosso modo de vida para nos enquadrar no nosso propósito de vida? Porque nós não acreditamos que Deus tem o melhor para nós. E Deus está falando, confia em mim, filho. Mas pastor, está difícil, mas confia. Mas Senhor, está apertando o negócio aqui. Confia. Mas, Deus, está parecendo que está dando tudo errado, mas confia. Deus está falando, fica tranquilo. Eu estou agindo, fica tranquilo. Daqui a pouco você vai ver o resultado. Fica tranquilo. É igual Deus trabalha, a Bíblia fala que Deus é o oleiro e nós somos o barro. Deus pega lá, você já viu um oleiro trabalhar o barro? O oleiro vai lá, pega uma pedra, a argila. A argila, ele pega um bloco de argila, mais ou menos desse tamanho aqui, ele coloca em cima de uma mesa, ele pega um porrete e ele fica batendo naquela argila, até aquela argila quebrar todinha, e aí ele quebra aquela argila todinha, e aí ele vem, ele joga água naquela argila, e aí ele bate mais naquela argila, e aquela argila vai amolecendo,
e ele mexe naquela argila e aquela argila fica toda amolecida. Isso é o quebrantamento de Deus na nossa vida. E de repente ele pega aquela argila, coloca numa máquina lá, joga lá, e aí ele começa a girar aquela máquina lá, apertando o pé, e a máquina começa a girar, de repente ele coloca a mão, e ele vai moldando aquele barro, e daqui a pouco aquele barro se transforma num vaso, um vaso de glória. Então, muitas vezes, quando você vai entrar no propósito de Deus, Deus vai pedir coisas, vai falar, obedeça, meu filho, deixa que eu estou te moldando. Deixa que eu estou trabalhando na sua vida, deixa que eu estou fazendo, fica tranquilo. Parece que não vai dar certo, parece que desse barro não vai sair nada, mas vai sair um vaso de glória aí, já. Se você olhar para a vida de José, Deus fala de José, parece que na vida de José estava dando tudo errado. Os irmãos chegam lá, os irmãos catam ele e jogam ele dentro do poço, querendo matar ele. Não satisfeito, eles pegam e vendem ele como escravo. Escravo ele vai parar no Egito, na casa de Potifar. Chega lá, quando parece que a coisa está começando a andar, a mulher do Potifar quer agarrar ele. Ele sai correndo. O que aconteceu? Mentiu, falou que ele estava querendo agarrar ela. Foi preso, olha aí. Chega lá na cadeia, ele está lá, a coisa dá uma melhoradinha para ele, o chefe da cadeia coloca ele para ser supervisor dos presos. De repente, chega dois cabras lá, que o rei mandou prender, o cara sonha, ele interpreta o sonho dos caras, ele fala, quando o rei chamar vocês lembram de mim. O cara vai embora e não lembra dele, ele fica mais 2 anos preso naquela cadeia. Depois de 2 anos que o cara vai lembrar dele, aí o cara fala com o faraó chama ele, e na mesma hora ele se transforma no quê? No governador do Egito. Parecia que estava tudo dando errado no propósito de vida de José. Mas no final, Deus estava fazendo o quê? Trabalhando no modo de vida de José, trabalhando em José para ele ser aquilo que Deus queria que ele fosse, um vaso de glória. Então, quando você se entrar dentro do propósito de Deus, obedeça. Fala para o seu irmão, simplesmente obedeça. Fala para o seu irmão, mesmo sem entender, obedeça. Creia que Deus tem o melhor para você. Creia e obedeça. A obediência nos leva a um propósito. Quanto mais você obedecer aquilo que Deus está falando, mais você vai entrar dentro do propósito dele para a sua vida. Terceiro, busque viver com intencionalidade. Colossenses 3:23. Olha o que diz lá em Colossenses 3:23. Olha só, viva uma vida com intenção. Viva uma vida sabendo o que você vai fazer. Olha o que ele está dizendo aí. Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para homem. Olha aí. Tudo quanto você fizer, faça com propósito. Tudo quanto você fizer, não faça pensando em receber alguma coisa dos homens. Tudo que você fizer, faça com propósito, esperando em Deus. Viva com propósito em casa, viva com propósito no trabalho, viva com propósito no ministério, viva com propósito com as suas amizades. Viva uma vida com intencionalidade. Faça tudo com a intenção de responder aquilo que Deus está pedindo. Para algumas pessoas aqui, Deus já revelou o seu propósito. Então, caminha dentro dele. O dia que eu descobri que o propósito de Deus na minha vida era ser pastor, o que eu fiz? Comecei a estudar. Comecei a me dedicar. Fui fazer teologia, fui fazer cursos, fui aprender com outros pastores, fui respondendo às direções de Deus e é por isso que eu estou aqui hoje. E eu vivo dentro do propósito. Tudo que eu faço com a intenção de responder aquilo que é o meu propósito de vida. Então, se eu estou fazendo alguma coisa e essa coisa está me tirando do meu propósito, eu já, vou voltar para onde é o meu propósito de vida. Por quê? Porque é onde eu encontro satisfação, é onde eu encontro alegria, é onde eu encontro paz, é onde eu encontro felicidade, é onde eu vejo as mãos de Deus, é onde eu tenho convicção que Deus está comigo, eu não estou sozinho. Então, isso é importante. Viva com propósito. Então,
faça algumas aplicações práticas na sua vida. Primeiro, quero falar para você. Ei, perguntar de novo. Você vive no automático ou você vive uma vida com propósito? Você sabe. Porque quando você vive no automático, você está pensando só no hoje. Você está pensando só em pagar suas contas. Você está pensando só em que você vai comer daqui a pouco. Você está pensando no seu lazer. Você está pensando naquilo que vai te trazer satisfação, naquilo que é bom para você. Você só está pensando aqui e hoje, em agora. Então, você vive no automático, é a vida que te leva. Você é empurrado pela circunstância. Quando você vive no automático, você não governa a sua vida, você é governado pela circunstância. Você vive no automático. Quando você vive no seu modo de vida, sem propósito, você não consegue enxergar muito longe. Você não consegue enxergar futuro. Você não consegue enxergar realizações. Estou vivendo. Estou vivendo, pastor. Como é que está a sua vida, meu irmão? Estou vivendo, pastor. Estou vivendo, estou andando. Não tem sentido. Não tem destino. Mas quando você vive no propósito, parece que está dando tudo errado, mas você tem uma convicção dentro de você. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa Deus vai fazer. Eu consigo enxergar lá na frente. Eu consigo enxergar uma luz no fundo desse túnel. Sei que vai chegar uma hora, você tem uma convicção dentro do seu coração. Sei que vai chegar uma hora que vai acontecer. Eu vou viver uma virada na minha vida. É viver dentro do propósito. Vai estar tudo caindo na sua cabeça. Não tem problema não. Eu vou viver uma virada. Vai chegar o ponto. Vai chegar. Examine sua vida. Seu modo de vida está te aproximando ou te afastando daquilo que Deus quer? Ei, presta atenção. Seu modo de vida está te aproximando mais de Deus ou está te afastando daquilo que Deus quer? Como é que é? O jeito que você está vivendo aí, você está vendo as mãos de Deus sobre você? Você está vendo Deus fazendo? Você está vendo Deus, você está ouvindo Deus falar com você? Você está sentindo vontade de orar? Você está sentindo vontade de ler a Bíblia? Você está sentindo vontade de jejuar? Você quer estar mais junto com os irmãos? Você quer ganhar pessoas para Jesus? Você quer estar envolvido com as coisas de Deus? Você vive louvando, celebrando, adorando a Deus? Como é que é? O seu modo de vida está te aproximando ou está te afastando daquilo que Deus quer? Quando você vive o propósito, quando você está dentro do propósito, você tem fome e sede de Deus. Cada vez mais, quando você está dentro do propósito, você tem fome e sede de Deus. É interessante porque quando as pessoas aceitam Jesus, têm um encontro realmente com Jesus, ela se converte mesmo de coração, ela nasce de novo. Ah, meu irmão, ela quer ler a Bíblia um dia. Se puder ler a Bíblia um dia, ela lê a Bíblia um dia. Ela quer orar todo tempo, ela está orando. A turma chama ela de religioso. Nossa, ela virou um religioso, né? Porque fica mais de Deus, ela não sai mais de dentro da igreja. Ela quer cada dia mais buscar, quer fazer, quer se envolver, porque encontrou o propósito. Encontrando, começou a achar, descobrir o propósito de Deus na vida dela. É quando o seu modo de vida não está alinhado com o propósito de Deus, você se afasta. Quer menos de Deus. Cada dia mais você quer outras coisas. Fazer alguma coisa para Deus, mas o que eu quero mesmo. Eu vou na igreja, mas o que eu quero mesmo é assistir Fantástico daqui a pouco. Eu vou na igreja, mas o que eu quero mesmo é ir para balada. Eu vou na igreja, mas o que eu quero mesmo é me divertir. Então eu vou na igreja, mas o que eu quero mesmo, Deus vai ficando, não, ficando bastante. Há algo na sua vida que precisa ser ajustado para você viver o propósito?
Há algo na sua vida, no seu modo de vida, que você consegue enxergar, que está fora, que não bate com a palavra, que não bate com o que a Bíblia ensina, que não bate com o que Deus diz. Tem algo na sua vida que precisa ser ajustado, você está vivendo um modo de vida. Então, é isso aí, meu, ajusta a sua vida com a palavra, com os princípios do Senhor. Ajusta. Quais são as suas prioridades? Quais são as suas prioridades? Pare e olha para você, ó, pense, quais são as suas prioridades? Qual é a sua prioridade hoje? O que você tem pensado para a sua vida nesses dias? Quais são as suas prioridades? Não, essa é a minha prioridade é comprar um carro novo. Não, minha prioridade é mudar de serviço. Não, minha prioridade é ter uma casa nova. Não, minha prioridade é viajar. Não, minha prioridade é arrumar um marido, arrumar uma esposa. Não, minha prioridade não, irmão. Qual é a minha prioridade? Fazer a vontade. É a minha prioridade. Quando você está dentro do propósito, a prioridade é agradar a Deus. Nós somos feitos para a glória de Deus. Sua prioridade deveria ser agradar a Deus. Depois as outras coisas. Depois comprar um carro. Depois comprar uma casa. Depois casar. Depois ganhar dinheiro. Mas a tua prioridade deveria ser Deus. Agradar a Deus é a minha maior prioridade. Para quem está dentro do propósito, agradar a Deus é a sua maior prioridade. Estava conversando com a minha esposa hoje, ela estava falando de negócio para mim, eu estava pensando. Se quiserem falar mal de mim, se quiserem me criticar, se quiserem, eu não estou um pingo preocupado com isso, estou preocupado em agradar a Deus. Minha preocupação não é o que os outros pensam, não é o que os outros vão achar de mim, não é nossa preocupação, né? Não é ver o que os outros estão falando, não. Nossa preocupação é agradar a Deus. Pronto, o resto é preocupado estou fazendo a vontade de Deus, estou dentro do propósito de Deus para a minha vida. Se eu estou dentro do propósito, eu sei que eu estou agradando a Deus, o resto, meu irmão, pode cair o mundo, você não tem nem aí. Quais são suas prioridades? Quanto tempo você gasta com Deus? Quanto tempo você gasta com Deus na sua vida? Quantos relacionamentos que você tem que te levam mais perto de Deus? Seus relacionamentos te levam mais perto de Deus ou te afastam? Para alguns, qual é o seu chamado ministerial? Eu falei sobre talentos aqui semana retrasada. O que você tem feito com seus talentos? Fica essa reflexão para você nessa noite. Eu quero dizer algo para você com tudo isso. Mas eu queria que você ficasse em pé. Eu já falava você bem rápido. Porque quero que você medite naquilo que você, no seu modo de vida, no seu propósito de vida. O grupo de louvor pode subir aqui. Mas antes de nós encerrarmos, eu quero dizer algo para você. Olha aqui para mim. Deus não te criou apenas para você viver. Vou repetir. Presta atenção aqui. Pode apagar as luzes aí para mim? Deus não te criou apenas para você viver nessa terra. Olha aqui para mim. Viver, somente viver, é muito pouco. Muito pouco. Se Deus tivesse feito você para vir aqui nessa terra, somente para sofrer, somente para viver uma vida sem sentido, somente para passar dificuldades, para enfrentar problemas, lutas, que é o que nós mais enfrentamos aqui nessa terra. Se Deus tivesse chamado você só para viver, Deus não seria Deus, Deus seria um carrasco, é muito pouco. Muito pouco.
Mas Deus, por Ele ser Deus, Ele te chamou, Ele te fez, Ele te criou para você cumprir um propósito. Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. Há uma grande diferença entre ter uma vida ocupada e uma vida significativa. Vou repetir para você, deixa bem baixinho, deixa só por enquanto só o teclado. Há uma grande diferença entre ter uma vida ocupada e ter uma vida significativa. Nós somos a geração dos ocupados. O que mais falta na sua vida não é dinheiro. Chega de olhar. Por inteiro ao seu agir, põe o teu amor no meu coração. Chega de viver essa vida egoísta, só olhar pra mim e afasta do amor. Vem experimentar o amor de Deus. Essa vida egoísta, só olhar pra mim e afasta do amor. Eu quero amar como andar com Deus, fazer as maiores. Eu quero estar em uma multidão, curar e eu quero amar como te ama, cortar com Deus. Eu quero estar em uma multidão, curar Eu quero orar nessa noite por aqueles que têm vivido um modo de vida fora do propósito do Senhor. Quero convidar aqui na frente. Se você tem olhado para você, tem analisado sua vida, seu modo de vida fora do propósito. Quero orar por aqueles que querem colocar suas vidas nas mãos do Senhor. Senhor, eu coloco a minha vida hoje. Não quero viver mais para mim mesmo, não do meu modo de vida. Quero viver o seu propósito de vida para mim. Eu quero viver a partir de hoje a tua vontade. Eu quero experimentar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável da parte do Senhor para a minha vida. Se você é uma dessas pessoas, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Vem, se coloque aqui. Se colocar diante de Deus. Isso é um passo de fé. Não, Senhor, eu quero viver. Eu resolvo, Senhor, entregar a minha vida para viver a tua vontade. Chega de viver para mim mesmo. Chega de viver da minha maneira. Já sofri muito. Já dei muita cabeçada, já fiz muita coisa errada, mas a partir de hoje, a partir de agora, eu quero viver o teu propósito, eu quero viver a tua vontade, quero viver para o Senhor, eu quero desfrutar da tua presença, eu quero desfrutar da tua graça, eu quero ser aquilo que o Senhor me fez para ser, eu quero vestir as vestes do Senhor, eu quero andar no caminho que o Senhor trilhou para mim, eu quero fazer a tua vontade. Eu confio
Eu entrego, Senhor, eu confio agora, eu entrego a minha vida para que o Senhor venha cumprir o teu propósito em minha vida. Vem na frente. Tem mais gente. O Senhor me fala que tem mais gente. Vem para frente. Você vai experimentar algo novo do Senhor na sua vida. Você vai experimentar um novo tempo de Deus. Você vai começar a ver as coisas se alinhando na sua vida. Você vai experimentar, vai ver as coisas caminhando de uma maneira diferente do que você imaginava. Você vai começar a ver o favor de Deus sobre você. Você vai começar a ver Deus conduzindo as coisas. Deus fazendo, Deus abrindo portas, fechando portas, arrumando coisas, tirando todo o embaraço, limpando a sujeira. Deus vai fazer coisas poderosas. Aramalabashara mahalabalabalabashai. Aramalabashara malabassara mahalamas. Darabashara mahalamalamalamalamashara malamas. Tem mais gente, pode vir. Enquanto os irmãos cantam, feche seus olhos aí onde você está. Deixa o Espírito falar com você. Deixa o Espírito te convencer. Deixa o Espírito Santo fluir na sua vida através de você. Se você quer viver o propósito, vem aqui na frente, nós vamos orar. Nós vamos orar. Aleluias. Ramalabashara malamalama. Felipe que ajuda a todos. Rabashara mahalamalabassara malamalamamas. Ramalamalama malamalamamas. Se você tem dúvidas de que está vivendo o propósito, vem aqui na frente, que o Senhor vai trazer confirmações no seu coração. Senhor, eu não sei se eu estou vivendo, eu não sei se eu estou dentro do teu propósito. Vem aqui na frente, nós vamos orar também. Ramalabashara malabalabalabas. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Anamalabashire mahalamalamasara malabashire malamalamalas. Anamalabasara bahalabalabalabalabalabas. Está chegando um novo tempo na sua vida. Está chegando um novo tempo na sua vida. Está chegando um novo tempo de Deus na sua vida. Eu sou Deus e tu és eis aqui, vem Deus. Eu sou teu e tu és minha vida a ti, Senhor, em ti a ti e pra sempre cantarei.
a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Minha vida declare, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Coloque sua mão sobre seu coração e declare: minha vida. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis aqui quem te eu sou Deus e tu és meu. Eis aqui te estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim. Olha aqui, nós vamos cantar esse louvor de novo. Enquanto nós estávamos cantando, o Espírito Santo falou ao meu coração: canta de novo, porque eu vou começar a quebrar fardos agora. Começar a tirar peso da sua costa agora. Deus vai começar a quebrar correntes e cadeias aqui agora. Eu via pessoas sendo livres, se libertando de fardos pesados que têm carregado por causa do seu modo de vida. Eu via o Espírito Santo tirando peso das suas costas. Você vai ser livre hoje. Você vai ser livre de pesos e fardos que você está carregando. Mas cante de todo o seu coração. É um cântico com fé. Você vai se sentir leve,
Você vai sentir livre. O peso do seu modo de vida vai cair por terra agora, em nome de Jesus. A culpa vai cair por terra agora, em nome de Jesus. A decepção vai cair por terra agora, em nome de Jesus. A tristeza vai cair por terra agora, em nome de Jesus. O medo vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Vamos cantar. Cante de todo o seu coração, porque a libertação está chegando sobre você agora. Isso, renda-se ao Senhor. Deixa Ele tirar esse fardo das suas costas agora. Deixa. Começa a sentir o Espírito Santo aí queimar no seu interior. Começa a sentir uma alegria fluindo dentro de você. Vem, 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 doce Espírito. Purificar. O Espírito Santo está te purificando, está te limpando, está trabalhando na sua visão. Que tu tens pra mim. Vai. Eis-me aqui, em te ver. Se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. Levante suas mãos assim, ó. Se rendendo a Ele. E tu és rei. Jesus. Eu meus dias meus. Solte sua voz, vai. Meu respirar e o meu viver. Diga isso a Ele. Sejam todos pra ti, ó Deus. Vai. Eis-me aqui, em ti estou. Vem, nosso Espírito. Comece a tocar. Eu sou teu e tu és meu. Seja liberto. Seja liberto de todo peso, de toda cadeia, de toda amarra. Seja liberto nessa noite. Eu sou teu e tu és meu. Vai, declara bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Minha vida dou a ti, Senhor, em ti estou, e pra sempre cantarei, faz em mim. A unção de Deus está chegando longe, fora dessas quatro paredes. Oh, o Senhor está visitando fora dessas quatro paredes. Oh, e pra sempre cantarei, faz em mim o teu querer. mais uma vez, mais uma vez. Minha vida dou a ti, Senhor, em ti estou, e pra sempre cantarei, faz em mim o teu querer. Coloque suas mãos sobre a sua cabeça agora. Todo fardo caia por terra agora em nome de Jesus. Toda tristeza vai